Graça e paz, pessoal. Vamos iniciar então. Vamos fazer uma oração. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Somos infinitamente gratos ao Senhor pelo Teu cuidado, Pai. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. E obrigado por mais esse momento, mais esse privilégio, essa oportunidade de aprender mais sobre o Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que nos ajude a entender a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Seja conosco, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então hoje nós vamos finalizar a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade, a gente nem vai finalizar ela, nós vamos falar hoje do capítulo 15 e 16, porque nós já viemos aí nessa questão dos dons, tivemos 3 aulas, e dentro dos dons é o capítulo 12, 13 e 14. Ele vai falar dos dons, e nós já falamos de todos os dons, então nós pegamos ali meio que automaticamente o capítulo 12, 13 e 14. Só que nessa aí a gente, acabou que eu vi lá que a gente pulou o capítulo 11. Nós estudamos até o Coríntios capítulo 10, e depois do 10 a gente já começou o estudo dos dons, então o 11 ficou no meio. O 11 vai falar, até uma passagem que o pessoal é bem polêmico, né? Quando ele fala assim que a mulher tem que ficar calada na igreja, que é o homem que é o cabeça, e que a mulher tem que ficar calada, não pode, ser o cabeça do homem, porque quem caiu em pecado foi Eva, o homem foi criado primeiro, e depois entra naquela parte da ceia, né, mostrando como é que deveria ser a ceia. Aí a gente vai entender aquela parte quando eles falam assim, se você tiver fome, que coma em casa. Por que Paulo fala aquilo? O que estava acontecendo? Né? Então, aí eu vou fechar Coríntios hoje, capítulo 15 e 16. Na próxima aula de Coríntios, a gente vai continuar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Então só que antes da gente entrar na segunda, eu vou falar do 11 rapidinho e a gente entra na segunda. E na segunda carta não precisa de fazer, qual que é o contexto? É o mesmo contexto da carta 1, né? Muda algumas coisinhas, porque Paulo escreveu, parece que 1 ano depois, né? Então, mas o contexto vai ser o mesmo. Então a gente não vai agarrar muito para entrar na segunda carta, porque não vai precisar daquele tempão de falar do contexto e tal. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 15 e 16 de Coríntios. E o capítulo 15, cara, ele é de suma importância para a base do Evangelho, né? Então, o que nós vamos ver aqui? Lembrando que, vou dar só recapitular, né? Sobre o que nós já abordamos até aqui. Nós já abordamos bastante coisa. E eu tinha anotado aqui, deixa eu ver. Capítulo de 1 a 4 de Coríntios, a gente falou de divisão na igreja. Vocês lembram? A gente falou sobre divisão. Capítulo 5, a gente falou sobre a imoralidade que estava acontecendo dentro da igreja, que era aquele problema de incesto, né? Um cara com a madrasta. Capítulo 6, nós falamos sobre contendas na igreja, que as pessoas estavam levando os irmãos da igreja nos tribunais, estavam processando eles no tribunal, de coisa que acontecia dentro da igreja, era como se o cara desse uma profetada lá, entendeu? Dos dons que a gente viu, mas não funcionasse, né? Deu ruim, o cara levava o outro na corte. Falou assim, se não cumpriu, eu levo você na corte. Imagina se a gente começar a fazer isso. Nossa, Deus. E aqui todo mundo profetiza que a gente vai ter documento, né? Todo mundo, as primeiras profetadas que a gente recebe aqui quando chega nesse lugar Deus vai te legalizar, né? Todo mundo fala isso. Irmão, se não acontecer, eu vou te levar na corte. Imagina. Aí capítulo 7, eles vão falar sobre casamento, sexualidade, sobre viver uma vida de celibato ou casar, né? E Paulo vai falar, eu aconselho que vocês vivessem como eu, sou solteiro, continuo solteiro, né? Nós entendemos, quando a gente estudou isso, a gente viu por que Paulo falou disso, né? Não é porque ele não era a favor do casamento, mas era porque tinha um contexto por trás daquilo. Dos capítulos 8 até o capítulo 10, nós falamos sobre a liberdade cristã. E dentro disso a gente falou sobre comidas oferecidas a ídolos, né? Falamos sobre ali como acontecia o sacrifício,
essa comida que era sacrificada, ela era dividida praticamente em 3 partes. Quem levou, comia parte dela, o sacerdote que ia fazer o sacrifício, ele comia parte dela, e parte dela era totalmente queimada. Então, e quando isso é para o Senhor, é dessa forma, mas para o ímpio que fazia essa oferenda aos deuses, era assim também. Então, eles pegavam aquela comida oferecida, colocavam no supermercado para vender, e o povo estava comendo aquele trem para lá, oferecido para ídolos, né? Aí, do capítulo 11 até o capítulo 14, nós vamos falar de problemas, né, no culto. Problema da adoração do culto, como que era feito, problemas como se diz, na forma que o culto é conduzido. Então, a gente via problema na adoração, problema com dons espirituais, na ceia, tudo isso está do capítulo 11 até o 14. Como a gente pegou os dons espirituais, nós pegamos do 12 ao 14, mas o 11 nós não pegamos. O 11 nós não vamos perder, não, mas nós não vamos falar dele hoje, porque o assunto lá é muito importante a gente deixar ele bem frisado, e se a gente colocasse ele junto com o 15, 16, a gente ia perder um pouquinho. E eu só percebi que a gente não tinha falado do 11 hoje, na hora que estava esquematizando o 15, 16 lá, eu vi que a gente não falou do 11. Então, vamos lá, então. Aí, agora, nós vamos entrar no capítulo 15. E no capítulo 15, como eu disse que ele é um versículo de muita... É um capítulo de muita importância, por quê? Ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo. E havia uma parte, né, dos gregos, que eles não criam, né, na ressurreição. Então, porque existia algo que eles criam, que, tipo assim, tinha uma filosofia grega que eles falavam assim: o corpo é mau, ou a matéria é mau. Ou seja, a alma é boa, que está dentro de mim, mas o corpo é mau. Então, eles criam que o corpo era uma prisão da alma. Então, que a nossa alma estava presa no corpo. Porque o nosso corpo é ruim, não tem nada de bom no nosso corpo. Por isso que eles tinham 2 opções. Ou eles se flagelavam para quitar os pecados, eles martirizavam o corpo, batiam no corpo, se cortava, aquele negócio todo. Ou então o cara se entregava à carnalidade e dava prazer para o corpo. É um desses dois, é essa vida que eles tinham. Então, quando Paulo chega falando assim, sobre a ressurreição e que o corpo seria ressuscitado, aí ele falou: não, você é doido, pai, não existe ressurreição. E para que vai ressuscitar o corpo? O corpo é ruim, a matéria é má, tudo é ruim que vem da matéria. Então, Paulo vai trabalhar dentro disso. Deixa eu ver aqui se eu tenho bateria no meu tablet. Não tem, né? Vou olhar no celular, então. Deixa eu abrir aqui no meu celular, 1 Coríntios, capítulo 15. Então, vamos lá. No capítulo 15, você vai ver o título, né? Não sei, na Bíblia de vocês está escrito assim: a ressurreição. Então, Paulo começa assim, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que eu já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12. Aí ele vai falando por uma porção de gente que viu Jesus ressuscitado. Ou seja, Paulo ele já começa aqui falando a essência do evangelho. Ele fala assim, ó: eu estou aqui, irmãos, falando do evangelho que eu já vos anunciei, eu já falei disso, e Paulo já falou disso lá no capítulo 3, não sei se vocês lembram, porque ele fala assim: eu estou aqui para apresentar o evangelho de Jesus Cristo, que morreu, mas que ressuscitou. Ele já falou isso lá atrás, não sei se é no capítulo 2 ou no capítulo 3, tá? Então, ele fala assim: apresenta um Jesus e esse crucificado. Então, ele frisa na crucificação de Jesus, não sei se é o capítulo 2 ou 3, mas Paulo já falou disso. Então, ele começa aqui lembrando disso, aí ele fala assim, ó: e esse mesmo evangelho é o motivo que vocês
são salvos se é que vocês têm cumprido esse evangelho. Aí ele fala assim, e esse mesmo evangelho é o evangelho que diz que Jesus morreu por nossos pecados. E também fala que ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Então ele está falando assim, esse mesmo evangelho que eu já vos anunciei, que vocês vivem por ele, é o mesmo evangelho que fala que Jesus morreu por nossos pecados e que após a morte ele ressuscitou. E ressuscitado ele foi visto por Pedro. Ele vai falar assim, Cefas é Pedro. Ele fala assim, foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, do quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem, ou seja, alguns já morreram. Depois foi visto também por Tiago e por todos os apóstolos. E por derradeiro, ou seja, por último de todos, apareceu também a mim, como um abortivo, ou seja, como um filho fora do tempo. Paulo, ele se trata como, eu sou um apóstolo nascido fora do tempo, né? Então, aí Paulo, ele já começa falando o seguinte, né? Que desse Jesus, e ele começa falando da essência do evangelho. Então, esse capítulo ele é dividido em 3 aspectos, a gente pode entender. Ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo, o que ela representava no passado, a ressurreição de Cristo no presente, o que ela representa, e a ressurreição de Cristo no futuro, o que ela representa. Tipo, no passado é um fato histórico, no presente é questão de fé, e no futuro é uma questão de esperança. Então, Paulo vai tratar esses 3 aspectos dentro da ressurreição aqui no capítulo 15. Até aí, tá de boa? Então, beleza. Aí, Paulo ele começa falando sobre os 3, a gente pode falar que o cristianismo ele tem alguns elementos fundamentais, que é a base do cristianismo, né? E um deles é o seguinte, Cristo morreu por nossos pecados. Isso é a base do cristianismo. Não existe cristianismo se eu não colocar um Jesus que morreu. E morreu por quê? Pelos meus pecados. E da mesma forma eu não posso colocar só um Jesus que morreu. Se ele morreu, ele só morreu. Não, ele morreu pelos meus pecados, a morte dele. Por que ele morreu? Porque a morte dele me deu condição de ter vida. Só que esse mesmo Jesus, ele ressuscitou também. Então, Paulo começa falando agora, então a essência do evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus foi sepultado, a Bíblia frisa isso, né? Porque o sepultamento é a prova de que Jesus realmente morreu. Tá? Então, talvez a gente vai ver aí, talvez a gente fala disso, né? De pessoas que têm as teorias da conspiração de que Jesus não morreu, né? Aquele negócio todo. E a outra base, um dos fundamentos do cristianismo é que, dentre os mortos, Jesus ressuscitou. Ou seja, ele foi morto pelos nossos pecados, ele foi morto e sepultado, e ele ressuscitou, assim como diz as Escrituras. Isso é a base do Evangelho, base do cristianismo. Se não houver isso na nossa mensagem de cristianismo, estamos falhando. É aquele negócio, igual a gente estudou na exegese. Uma mensagem que você prega, a palavra, você pode usar qualquer tipo de sermão, expositivo, temático, que você escolhe. Você pode andar a Bíblia inteira, tem gente que passeia pela Bíblia inteira, né, numa mensagem, tem uns que focam mais no negócio, mas no final, na sua mensagem, tem que trazer tudo aquilo que você falou para Jesus. Mostrar Jesus, porque senão você só deu um monte de informação para a igreja e no final, né? E eu já fiz pregação que no final, depois que eu terminei, eu falei, rapaz, nem levei o povo para Cristo. O povo foi embora para casa cheio de informação e eu não levei as informações para Jesus. Adiantou de quê? Essa pregação minha, né? Tipo assim, eu dei um monte de informação para eles, mas não virei isso para Jesus. Você tem que trazer informação e trazer para Jesus. Eu lembro que eu preguei uma vez sobre o Mar Morto. E para eu pregar sobre o Mar Morto, ele é o lugar mais baixo do planeta Terra. Ele é a parte mais baixa do planeta Terra. Abaixo do nível do oceano, mais de 300 metros, negócio assim, não lembro mais não. Tem muitos anos.
Mas aí o Mar Morto, ele tem uma quantidade de sal que é 10 vezes maior. Eu não lembro, eu nem ia falar do Mar Morto, que eu só lembrei agora, né? Eu acho que é 10 vezes maior que o oceano. Então, assim, certos cientistas acreditam que nem bactéria vive no Mar Morto, de tão salgado que é o mar. Você pode chegar lá, dar um pulão de chope lá, que você vai boiar no mar, você não afunda por causa da quantidade de sal que tem. Você pode fazer a experiência na sua casa, pega um copo, coloca um ovo lá dentro lá. O ovo vai descer, se ele estiver bom, né? Se o ovo estiver ruim, ele vai boiar. Isso é uma dica também, né? Você pode colocar os ovos da caixinha lá, o que boiar, você pode jogar no lixo, que ele está ruim. O ovo ele vai descer até lá embaixo. Aí você começa a pegar a sal e vai jogando dentro do copo. Vai jogando dentro do copo. Chegar uma quantidade de sal, o ovo vai subir. Então, no Mar Morto tem tanto sal que ninguém afunda no Mar Morto. Não afunda no Mar Morto pela quantidade de sal. Pela quantidade de sal não há vida no Mar Morto. Aí, a minha pregação, e por quê? Por quê? O Mar Morto ele é o lugar mais baixo da Terra. Ele é o último lugar que eu acho que nasce a água no... Eu esqueci qual que é o nome do mar que vai... Acho que é o mar Mediterrâneo, eu acho. Não estou lembrado. Eu só sei que o último lugar que essa água para é no Mar Vermelho. Ele vai passando num lago, vai passando em outro lugar, e no outro lugar, e o último lugar é no Mar Vermelho. No Mar Morto. Quando ela chega no Mar Morto, não tem vazão para lugar nenhum, porque o mar já é o lugar mais baixo que tem. E ele, com isso, o lugar é muito quente, ele retém todo o sal do lugar, os sais minerais. Então, todo o sal vai lá para o Mar Morto. Por que fica tudo lá? Porque ele não divide a água com ninguém, porque não tem vazão, o lugar é baixo, não tem nada abaixo dele. Então, tudo vai para lá, por isso que ele é salgadaço e a região é de sal também. Aí falei tudo disso, falei que o Mar Morto estava morrendo. O Mar Morto... Hã? Não, o Golfo de Aqaba é a região, né? Mas eu estou falando, tem um mar que alimenta ele, sabe? Um mar, eu acho que é o mar Mediterrâneo, eu acho. Aí eu falei que o mar, ele era tipo uma contradição, o Mar Morto está morrendo. O nome dele é Mar Morto porque nada vive lá, né? E ele estava morrendo porque ele estava secando. A região é muito árida, muito seca. E a água, e ele, a passar dos anos, ele vai voltando tantos metros, né? O Mar Morto. E então, eles já tentaram trazer água do Mar Vermelho para ele, do Mar Mediterrâneo, por uns dutos para jogar água no Mar Morto para que ele não morra, né? Não seque aquela região. Só que é muito caro o projeto e os tubos têm que passar pela faixa de Gaza, que é aquele lugar que tem guerra lá o tempo inteiro, então ficou inviável. Resumindo, aí, por isso que o mar é o Mar Morto, né? Aí, estou lembrando aqui só o negócio. Aí, tem uma profecia em Ezequiel 48, ou 38, que fala assim que Ezequiel ele foi levado até um templo. Aí ele via que debaixo do átrio do templo, assim, ó, saía uma água, brotava uma água, e essa água virou um mar muito grande. Até o anjo fala assim, ó, anda 1000 côvados. Vocês lembram dessa passagem? Vai 1000 côvados. Aí fala assim, eu fui 1000 côvados, a água dava no meu tornozelo. Vai mais 1000 côvados, a água dava no meu joelho. Vai mais 1000 côvados, a água dava no meu lombo. Vai mais 1000 côvados. Aí ele fala assim, era águas que eu não podia nadar, porque a água já estava muito. Aí falava que essa água que saía do trono, ela desembocava lá no Mar Morto. E isso está na Bíblia, é uma profecia, que o mar, quando ele fosse tocado por aquelas águas, ele ia ressuscitar. E o mar que não tinha nada nele, ele ia voltar a viver. E, de fato, está acontecendo isso no Mar Morto. O Mar Morto, quando ele começou a secar, então ele foi arredando para trás, e o lugar onde que tinha água do Mar Morto, começou, só Deus sabe, brotar uma água doce debaixo do Mar Morto. Brotando assim, ó, debaixo do Mar Morto. Que hoje chama de Bolanes. Se você pesquisar na internet Bolanes, você vai ver. Não, você não afunda pela quantidade de sal. Você pode pular em qualquer lugar dele que você não afunda. Ele é fundo com relação ao nível do mar. Porque hoje, tudo que você vai fazer, o level do mar é um dado importante, até para a construção civil. A sua casa está abaixo do nível do mar, está acima.
quando o jogador vai jogar lá no Equador, eles perdem, fica cansado, porque eles estão muito acima do nível do mar. E o Mar Morto, ele é o ponto mais baixo da Terra. Ele é mais de 300 metros abaixo do nível do mar. E a água vai nele e não tem vazão para outro lugar, porque ele já é o lugar mais baixo. Então, a água para lá. Só que aí o mar começou a recuar, secando. Debaixo dele começou a brotar uma água doce. E assim, o lugar, tudo é sal lá, tudo é sal. De repente, debaixo do mar, brota uma água doce. E aonde o mar está secando na borda, ele seca um pouquinho, brota água doce. Tipo assim, o mar é todo salgado. Do lado tem uma bola gigante, assim, cheia de água doce. Aí o que Ezequiel fala? Que essa água tocaria no Mar Morto e ele viveria, e que traria animais, vegetação. Isso não tem nada lá no Mar Morto. Não tinha. E quando começou a brotar isso, nesse lugar tem até peixe agora. Tem peixe, tem plantação. Ou seja, é uma profecia bíblica que a gente está vendo cumprir com os olhos. Tá assim, e todo mundo fica assim, louco, porque está na Bíblia e está acontecendo lá. Então o mar está recuando, porque é muito quente, mas aonde ele vai ir andando para trás, vai nascendo água doce na frente dele. Que loucura, velho. Aí, por que eu estou falando disso, né? Eu falei que eu dei todas essas informações na pregação. Muito mais informação, né? Que tanto de coisa. No final, eu fui falar de Ezequiel, né? Que ele andava 1000 côvados, aquele negócio todo que... Falei que aquele ali era tipo uma... Quanto mais ele andava, mais ele era dependente do Espírito Santo, né? Ele andou um pouquinho, ele estava naquela condição assim, que ele pode voltar a qualquer hora, eu não quero. É porque ele ainda não deixou ser dominado. Andou mais um pouquinho, aí ele ainda consegue voltar a hora que ele quiser. Chegou a água aqui, ele tem um pouquinho mais de dificuldade, mas ele ainda consegue voltar. Até onde ele chega, ele consegue, o pé dele já não toca no chão, ou seja, aquele momento é onde o Espírito Santo já dominou o cara. É o Espírito Santo que manda ele, é o mar, né, que manda para onde o cara vai. Só que, na primeira vez que eu preguei sobre isso, rapaz, parecia que eu estava dando uma aula de história só. Falei só do Mar Morto. Aí eu lembro que quando acabou, né, e sem a maldade, né, as pessoas falavam assim, não, eu não sabia esse monte de informação do Mar Morto, não. E para mim, estava bom, né? Eu falei, não, o cara prestou atenção. Mas, na verdade, ele falou assim, rapaz, ele podia ter falado assim, rapaz, o que Deus faz, né? Uma promessa bíblica cumprindo, mas eles nem lembravam da promessa, só lembravam do monte de informação que eu tinha dado, entendeu? Então, assim, nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão a gente enche o povo de informação, mas não fala de Jesus para o povo. Então, assim, por que eu falei disso, né? Porque o elemento fundamental do cristianismo é Jesus morreu pelos nossos pecados, ele morreu e foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, conforme a Escritura já falava que ele ia ressuscitar. Então, Paulo começa falando disso. Os gregos acreditavam, né, num dualismo filosófico, que era o que eu falei. O corpo é ruim, o corpo é a matéria, é má, e a alma é boa. Então, eles criam o seguinte, não há condição de ressuscitar, porque senão, o que é ruim, na hora que morreu o que é ruim, que era a prisão da alma, vai ressuscitar para aprisionar a alma de novo, não faz sentido. Então, eles não creem na ressurreição. Então, eles tinham esse dualismo deles, eles acreditavam que o espírito é bom e a matéria é mal, fazia com que eles viviam dois aspectos. Um chama ascetismo. O que é o ascetismo? É a doutrina que defende a abstenção de prazeres, né, físicos e psicológicos, de eu alimentar uma coisa boa, ou do camarada ter uma relação sexual, algo que vai alimentar o corpo da pessoa, a carne. Então, eles faziam isso para o corpo sentir mal, porque eles achavam que o corpo era ruim, ou então, eles viviam o extremo disso. Dava tudo que o corpo queria, que é o hedonismo, que é a busca desenfreada por prazer, que é o único propósito da vida. Ou eles privavam o corpo do prazer, ou entregavam o corpo totalmente ao prazer. Aí, Paulo agora, eu vou dar uma adiantada já, Paulo agora ele chega falando da ressurreição de Cristo. E quando Paulo chega falando disso, eles não creem. E eles falam assim, Paulo, não faz sentido, a ressurreição ela não é real. Ela não é real. Aí Paulo agora ele começa tipo responder algo.
Tem um método de estudo que é o seguinte, um método de estudo que a gente faz pergunta para o texto. É como se eu falasse assim, por que os mortos precisam ressuscitar? Por quê? Eu faço essa pergunta para o texto, e agora eu vou ler o texto vai me dar essas respostas. Então nós vamos fazer isso aqui hoje. É como se Paulo ele falasse assim, por que os mortos ressuscitam? Por quê? Ele quer explicar isso para o pessoal. Por quê? Aí Paulo ele vai lá no versículo... ele começa no versículo 1 e 2, né? Falando aí do evangelho que ele recebeu e tal. Versículo 3 e 4, ele fala que Jesus ressuscitou, conforme as escrituras já diziam que ele ressuscitaria. E do versículo 5 até o 11, Paulo fala assim que ele fala sobre a ressurreição de Jesus e falando de uma forma que ela é incontestável, porque inúmeras pessoas viram Jesus ressuscitado. Falaram assim, ele foi visto por Pedro, depois pelos 12, pelos apóstolos. Ele fala assim, ele foi visto por 500 irmãos, foi visto por Tiago e, por último, foi visto por mim. Então, Paulo ele traz assim, 3 provas, como se diz, provas científicas de que Jesus ressuscitou. Ele traz aqui, falando que esse evangelho, que é o evangelho que eles vivem por ele, falou assim, esse mesmo evangelho falou que ele ia morrer, que ia ressuscitar, e depois que ele ressuscitou, ele foi visto pelas pessoas. Então, ele traz provas de que Jesus, de fato, ressuscitou. Aí existem algumas teorias, né, teses para a ressurreição de Jesus. Há críticos que vão falar que Jesus não ressuscitou, que eles simplesmente, os apóstolos, pegaram o corpo de Jesus, sumiram com o corpo de Jesus, e daí nasceu a história de um Cristo que morreu e ressuscitou e que ninguém achou o corpo dele, mas que, na verdade, quem fez isso foram os discípulos. Só que essa tese é a mais peba que tem, a mais paia, né? Porque essa tese vai falar que os discípulos fizeram isso, mas ela não vai mostrar como que os discípulos todos morreram por uma mentira, que eles tinham inventado. Tipo assim, morremos todos. Imagina, se eu fosse um discípulo, tivesse escondido o corpo de Jesus, na hora que o cara colocasse eu na fogueira para ser queimado, ou para cortar minha cabeça, eu ia falar, você está doido, rapaz, nós estamos zoando, vou te levar lá onde que eu enterrei ele, vem cá que eu vou te mostrar, e me larga desse negócio aqui, rapaz, lá cá em cima. Como que esses caras tudo estavam dispostos para morrer por uma mentira? E é uma mentira, entre aspas, que eles acreditam, que muda a vida de todo mundo. Experimenta tirar a igreja do mundo, o que vai virar o mundo? Rapaz, eu olho o Brasil hoje, ainda vou vontade de chorar com as coisas que eu estou vendo no Brasil. É um trem mais absurdo que o outro, velho. Trem mais... E quando você começa... Eu queria não entender de política, sabe? Eu queria não ter entendido de política, igual eu vim estudando nos últimos anos. Eu queria voltar ao analfabetismo de política. Porque quando eu vejo hoje, rapaz, me dá uma tristeza. Eu olhando aqueles caras, o que eles estão fazendo no Congresso? Uma sem vergonhice. Aí quando você fala assim, não, pelo menos eu vou focar no povo de Deus, estão adorando a Deus, aí vai e me aparece o Kleber Lucas e a Priscila Alcântara. Aí eu falo assim, Jesus amado. Kleber Lucas, agora nós vamos ter que tirar as palavras branco como a neve, falar da vestimenta de Jesus, que ela era de linho fino, de púrpura e branco e tal. Isso aí é uma palavra, algo racista. Olha que absurdo, velho. Ele está lá com a barba toda branca, conversando com o Caetano Veloso. Ele vai ter que daqui um dia pintar a barba de preto, porque senão é racismo. Nossa, é uma asneira tão grande que eu não consigo entender, velho. Como que tem gente que segue o cara desse ainda e a igreja dele está cheia de gente? Como? Não tem lógica. Aí você vai ver lá, Priscila Alcântara lá na IBAB, lá na igreja do Ed René Kivides. E ela vai, pega e fala assim, não criticando ela, criticando a igreja e o Ed René, né, também. Mas ela já é perdidona mesmo, entendeu? Ela já assumiu, eu estou no mundão. O errado é o Ed René de chamar. O Ed René, quem é Ed René Kivides? O cara que foi expulso da conversão dos pastores da igreja batista por causa de heresia. Ele é pastor, é porque a igreja dele é independente. Ele é o pastor da igreja, só que ele era de uma comissão de pastores, da convenção da igreja batista. E ele era um cara com muito, como se diz, know-how, um cara dos top, né? Teólogo, bruto, conhecido no Brasil inteiro e tal. Chegou a ponto dele expulsar o cara da convenção
Falar assim, cara, nosso Deus, você é herege demais. Só por aí você já entende. Aí foi o mesmo cara que falou que a Bíblia tem que ser atualizada. É o mesmo cara que falou que quando Jesus fala com a mulher samaritana assim, a água que eu te der você não vai ter sede. Jesus estava falando do sêmen dele com ela. É o mesmo cara, é o mesmo cara. É esse cara que fala aqui na igreja dele que o dízimo não é para hoje, mas ele vive do sustento da igreja. Como que faz? O dízimo não é para hoje, você vive e você recebe da igreja por quê então? Por que ela te mantém? Né? Então assim, aí a Priscila Alcântara, ela só foi lá ganhar o dinheiro dela, era uma agenda para ela, era um show mais um. Ela falou, é um show mais um show. E ela chegou lá, nossa, eu achei que a gente nunca mais ia entrar na igreja. E morreu de rir. Aí falou assim, achei que todo mundo ia cancelar nós. Aí ela morria de rir. Falou com um cara que ia tocar para ela, você acreditou que a gente ia voltar numa igreja? Só na Ibabe mesmo que a gente ia voltar, né? Só aqui mesmo. Tipo assim, ela, entendedores entenderão. Ou seja, até ela zoou a igreja. Tipo assim, eu só podia voltar numa igreja desse nível mesmo. Que não é crente mais. Porque nenhuma outra vai me chamar. Aí ela cantou todo tipo de música lá. Até as músicas dela que é secular, que ela gravou agora, ela estava liberada. Cantou todas lá. Não vai ajudar nada. Esse povo é a conversa deles, que eles querem misturar ação social. Ação social é importante, nós vamos estudar no capítulo 16 aqui de Corinto. É importante, uma igreja não pode ser só espiritual, ela tem que tocar a comunidade. Mas se eles usam isso aí, né? Ela fala, não, nós estamos atraindo aqui, ela vai levar o evangelho. Aí umas pessoas nos comentários, nossa, o pastor Ed René está de parabéns. Está de parabéns mesmo, está de parabéns. É isso aí. E tipo assim, por isso que eu defendo a igreja e cada um dos membros serem pessoas com conhecimento bíblico, que as pessoas não se tornam refém de um pastor. Imagina que eu sou o cara que tem a última palavra na Ram Church. E eu tenho todo mundo aqui que ninguém lê a Bíblia. Eu levo esse povo onde eu quiser, porque eles não têm conhecimento. Por isso que eu indico, cara, você tem que ler a Bíblia. Porque o dia que eu falar uma asneira aqui, ou te levar você para um caminho que você sabe que não é Bíblia, você vai me combater e você vai falar, no máximo que vai acontecer, você vai falar assim, cara, você é doido, eu vou sair da sua igreja, porque isso não é bíblico. Pronto. Não incentiva, Você vê assim, ó, Lília e eu, a gente só falar da Lília, a Lília não está vindo. Falta questão agora do frio, com Noah, pequenininha, que negócio. Essa noite nós fomos para o hospital, vai 2 horas da manhã. A Lília chegou em casa quase 2 horas da tarde. E eu tive que não ir trabalhar, porque eu estou só com o meu carro, né? Meu carro ficou pronto hoje, lá no negócio. Aí eu tive que ficar em casa, porque na hora que ela fosse liberar, eu tinha que buscar, né? Mas o Noah com muita febre, e a febre dele assim, você dava remédio, a febre baixa, passou remédio, sobe de novo, que negócio. Aí foi lá, disse que era flu, que é um vírus de influenza, aquele negócio, aí pegou isso aí e tal. Aí tá lá em casa enjoadinho lá, rapaz. Mas aí, Lili e eu, a gente gosta muito de ver investigação do Discovery. Aí, cara, tem alguns programas específicos, né? Tem lá, assim, Seu Pior Pesadelo, Câmara Crime, e tem uns lá que tipo uns documentários de coisas que aconteceram em igrejas. Aí mostrando, cara, tem um caso que é muito famoso, de um suicídio coletivo que aconteceu aqui nos Estados Unidos. O cara, ele era um líder da igreja, influente, aquele negócio todo, começou a guiar a igreja, aquele negócio todo, a igreja foi crescendo, e o cara, ele se intitulava o cara do level de Jesus, que ele tinha a palavra. Só que não precisava da Bíblia, era ele. E a igreja toda ignorante, ninguém lia a Bíblia lá, todo mundo seguia cegamente, o cara vai lá. Aí a ideia do cara, ele ganhou muito dinheiro com a igreja, compraram uma ilha para a igreja, e ele falou assim, nós vamos fazer a nossa comunidade nessa ilha. Nós vamos ser um governo, vai ser um país dentro dos Estados Unidos aqui separado, e ele ia ser quase que o imperador desse negócio. Foi para lá, aí lá funcionava, tinha tipo o deputado, era tudo pessoa da igreja, e ele era o manda-chuva. Os caras trabalhavam, comia tudo coisa natural e tal, recolhia imposto de todo mundo, olha para você ver o que o cara fez. E todo mundo da igreja lá.
quem abandonava, Bruninho, você tem seu pai e sua mãe lá. Se você saísse e falasse assim, pai, não quero viver isso não. Seu pai e sua mãe era proibido por ele, você nunca mais via eles. Nunca mais. Acabava. E um monte de gente fez isso. Pessoas que saíram, nunca mais conversaram com seus pais, ou nunca mais viram os filhos. Até que começou algumas pessoas fugir de lá, igual foge de Cuba, da Coreia do Norte, esses países comunistas assim, fugiu e denunciar o cara. Aí um dia, aí eles conseguiram com o governo para a polícia baixar lá e prender esse cara e acabar com aquilo. Aí ele ficou sabendo disso, ele fez o último culto lá. Aí ele fez a igreja toda, todo mundo no mesmo momento tomar veneno, a igreja inteira, todo mundo da igreja. Ele falou que era um sacrifício que todo mundo ia fazer. Aí todo mundo tomou e todo mundo da igreja, na hora que a polícia chegou, a igreja toda estava morta. Todo mundo bebeu. Todo mundo. Centenas de pessoas, centenas de pessoas. Aí chegou lá, a galera tinha acabado de morrer, todo mundo. Tomado um veneno, porque ele tipo uma ceia que ele ministrou lá, e ninguém fez saber, achando que não ia morrer não, todo mundo sabia. É veneno e vocês vão morrer. Nós vamos morrer todo mundo agora, também. É uma loucura, né, velho? Então, assim, e isso acontece, cara. Já vi outros que é da mesma forma. O cara, ele doutrinava tanta igreja que ninguém tinha palavra. O cara, ele podia olhar para sua esposa, Luciano, e falar assim, eu quero ter uma noite de prazer com ela, ela vai ser minha agora, você vai ficar sem esposa. E o cara dava. De tão cego e doente que ele era, que achava que o cara era o próprio Cristo. Por quê? Porque pessoas não conhecem. E aí, quando você tem uma massa de pessoas que você controla eles, cara, esse povo faz o que você quiser. E a igreja hoje, tem muita gente que faz isso. Muitos pastores que guiam a igreja do jeito que ele quer. E esses caras, tipo assim, um Kleber Lucas da vida, Ed Renekiewicz, a igreja deles está lá e todo mundo acha que eles estão certos, rapaz. O mundo é que está errado, o mundo inteiro, os pastores, tudo estão errado. E o Kleber Lucas está certo. Falando que alvo mais que a neve é racista, cantar alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ser branco como a neve. Meu Jesus! Que loucura! Você pensa, meu Deus, que cara doente. Não tem, é isso mesmo. É. E, cara, às vezes... Às vezes eu falo isso, algumas pessoas falam assim, pastor, mas isso aí não precisa a gente falar. Eu falei, precisa, tem que ser falado. Porque a pessoa, quando pessoas saem da igreja decepcionadas, é porque a fé dela não estava em Deus, estava no líder, entendeu? Então, eu falo isso, falo, gente, não acha que eu sou perfeito, ou não me coloca no pedestal, porque eu com certeza eu vou te decepcionar. É com certeza, né? Talvez, né? Com certeza. Um dia eu vou. Falha. E quando a gente cria expectativa na pessoa, se a pessoa falhar, a gente abandona Deus. Tipo assim, Deus tem o que com isso? Eu vou sair da igreja e eu nunca mais volto para a igreja. E tem inúmeras pessoas assim, cara. Tem pessoas, não é um assunto, né? Mas tem pessoas que abandonaram a igreja por causa de usos e costumes antigamente, né? Foram excluídas da igreja. E elas abandonaram, sabe quem? Jesus. Porque elas poderiam ter ido para outra igreja que não tinha o mesmo uso e costume. O cara foi excluído porque estava de bermuda. Era só ele para uma igreja que podia usar bermuda, mas sabe o que ele fez? Saiu da igreja e nunca mais voltou. Por quê? A fé dele estava no homem que estava lá na frente. Aí ele vai falar, todas as igrejas é igual, o pastor é tudo ladrão. Por quê? Ele confia no pastor, entendeu? Então, assim, isso é terrível, velho. A gente tem que ter uma igreja que ela é independente no entendimento por isso. Isso tem que ser, velho. A gente não pode... Eu abrir a Bíblia aqui e tudo que eu falar você vai aceitar assim, de olho fechado. Não. Deixa a Bíblia aberta, o que eu estou lendo, vê se é isso mesmo, entendeu? Faça suas pesquisas. Tem que ser assim, porque senão a gente alimenta de qualquer coisa. E daqui um dia está comendo aí, como se diz, as bolotas do porco, né? E está achando que é bom alimento ainda. E se alguém chegar com outro alimento que é o saudável, você fala, não, eu estou acostumado com isso aqui. Ó.
Aí isso aí vem aquela terrível teologia da hipergraça aí. Você pode andar na lama que você está salvo, do mesmo jeito. Porque não tem lógica. Você tem um cara assim, que é seu líder, mas dentro da igreja dele você pode cantar qualquer tipo de coisa. Qualquer tipo de pessoa pode entrar lá dentro. Uhum. Aí você vê. Aí eu falei, não, sério? Tomava também? Ele falou, não, Então você vê que é uma loucura, né, velho? É uma loucura. E é uma loucura de coisa que é absurda. É coisa absurda, entendeu? Então por isso que a gente não pode, a nossa fé não tem que estar no homem. O homem é usado por Deus, sim, mas os frutos dele mostram quem ele é. Então você não pode seguir cegamente, né? Ninguém a gente pode seguir cegamente, porque a gente vai quebrar a cara, velho, vai quebrar. E o exemplo é esses caras, que são pastores de igreja. Esses caras não fazem, né? E eu vi um cara comentando sobre eles. Tipo um Kleber Lucas da vida. Esse cara já é famoso, já ganhou muito dinheiro nas custas da igreja. E hoje ele fala assim, porque as pessoas podem cancelar ele. Não vou te levar na igreja, porque ele não precisa disso mais. Hoje já tem um ministério grande, ele vive daquele ministério, entendeu? Priscila alcança a mesma coisa. Eu acho que ninguém me chama mais, porque ela não precisa da agenda da igreja. Ela já Caio Fábio. Já ficou rica com o dinheiro da igreja. E hoje ela desdenha da igreja. Por quê? Hoje ela é rica, não depende da agenda mais da igreja, depende do mundo. Aí você vai ao JA, mesma coisa. Que ele tem canal, agora ele incentiva quase você mudar de sexo também, entendeu? E ele vai falando que ele era oprimido dentro da igreja. E é assim. É assim que o mundo está caminhando. Então você olha hoje, eu olho para a política, é decepção. Aí você fala assim, vou esquecer a política, vou focar aqui na igreja e tal. Aí você olha assim, meu Jesus. Aí você olha e vê um outro aqui, aí você tem que fazer, sabe, isso assim. Senhor, não tem pra onde olhar mesmo não, é só pro alto. É só aqui. No mesmo dia, o Brasil perde, o Haddad é anunciado ministro da Fazenda. Assim, acabou. Ai, Jesus. Então, o evangelho, ele tem uma base, né? Ele tem uma estrutura fundamental. E eu falei aqui sobre as teses aí, né, do sumiço do corpo de Jesus. Como que essas pessoas, se elas mentiram, elas morreriam por uma mentira. E como que um evangelho mentiroso faz tanta diferença no planeta, muda a vida de pessoas. Aí, uma segunda pergunta que a gente faz para o texto. É possível crer na ressurreição de Cristo e negar a ressurreição dos mortos? Vamos fazer essa pergunta. Por quê? Por que a gente faz essa pergunta? Porque os gregos, eles acreditaram que Jesus ressuscitou. Eles falaram, não, Jesus ressuscitou. Era como se eles tivessem, não, a gente vai aceitar que Jesus ressuscitou. Mas eles não criam na ressurreição. Eles só falaram assim, não, Jesus ele ressuscitou porque ele era Deus. Só isso, pronto. O islamismo, por exemplo, acredita que Jesus é Deus. Eles acreditam que Jesus é Deus. Aliás, eles acreditam que Jesus ressuscitou. O islamismo acredita que ele ressuscitou, mas não tem Jesus como um Deus. Eles creem na ressurreição. O grego, ele crê que Jesus é Deus, mas ele não crê na ressurreição do corpo. E ele não crê. Aí é onde que Paulo vem, por exemplo, versículo 19, ele fala aí, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se tudo que nós vivemos está aqui, morremos aqui, nós temos que viver daquele jeito mesmo, comamos e morramos, porque amanhã morreremos. Não é que é?
tem um, né, eu esqueci o que ele fala, assim, bebamos e comamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos viver na intensidade, porque o dia de amanhã, se a gente morrer, acabou, entendeu? O cara vive sem sentido, é aquele negócio. Aí, nós vamos falar disso. Então, Paulo ele vai argumentar usando a lógica. Paulo, é tipo uma pergunta assim, ó, é possível crer na ressurreição de Cristo, porém negar a ressurreição dos mortos? Isso nós vamos ver do versículo 12 até o 19. Aí ele fala assim no 12, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então assim, não é pregado que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Como é que algum de vocês fala que isso não aconteceu? Que a ressurreição não é possível? Aí ele fala assim, e se há ressurreição dos mortos? Aliás, e se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou, ué. Ele está falando assim, se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. E vocês acreditam que ele ressuscitou. Aí, no versículo 14, e se Cristo não... Ele vai pegando uma sequência, né? Ele fala assim, ó, se a gente acredita na ressurreição, por que vocês estão falando que os mortos não ressuscitam? Se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Porque a nossa pregação isso está enraizado na minha pregação, que Cristo ressuscitou. E a minha fé é disso. Aí ele fala assim, e assim, se é vã a nossa fé, nós somos considerados falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, o qual, porém, Deus não fez isso. Na verdade, os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã e a nossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, porque eles não vão ressuscitar. Aí ele vai falar, se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos. Então, Paulo ele vai usando esse argumento. Uai, se não aconteceu isso, é uma besteira eu estar aqui pregando, falando de Deus aqui, para quê? Sendo que depois que você morrer, acabou tudo, não tem vida depois da morte, não tem mais nada, vamos embora, vamos para casa e vamos curtir, meu filho, a vida é doidada. É tipo isso, vamos embora para casa. Então, mas aí no versículo 20, Paulo ele finaliza assim, ó. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e ele foi feito as primícias dos que dormem. Ele faz esse monte de pergunta, um monte de pontuação, mas ele finaliza falando assim, ó, Jesus ele ressuscitou dentre os mortos e ele foi feito as primícias dos que dormem. A gente falou disso dentro da festa das primícias, vocês lembram? Jesus ele é a primícia dos mortos, ou seja, se ele é a primícia, está garantindo tudo que vem depois dele. Ou seja, nós, né? Outra coisa que nós podemos perguntar para o texto, como os mortos ressuscitam? Como? Como que eles ressuscitam? Vamos ler aqui, versículo 35 até o 38. Diz assim, ó, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo eles virão? E insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semear, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. O que ele falou aqui? Paulo ele vai usar agora uma ilustração de uma semente. Eles estão falando assim, como é que o corpo, como que vão ressuscitar os mortos? Com que corpo? Como que eles vão voltar? Eles vão voltar com o mesmo corpo que eles foram? Como é que é? Aí Paulo ele vai usar aqui a ilustração, né, de uma semente. Ele está falando o seguinte assim, se a gente lançar uma semente, para que essa semente ela frutifique, ela se torne uma planta, vamos assim dizer, uma raiz, ou alguma coisa que ela vai frutificar, para que isso aconteça, primeiro aquela semente precisa morrer na terra. E ela morre na terra para depois ela brotar. E ela não brota da mesma forma que ela estava morta. Então, Paulo está falando o seguinte, é necessário que exista a morte, vamos morrer, para que a semente ela só brota depois que ela morre, Paulo está falando. Só que ela brota e ela é diferente da semente que morreu, porque não morreu uma semente, mas agora nós temos
uma planta, um pé de manga gigante. E Paulo está falando o seguinte, a forma com que essa semente vai frutificar não depende de mim. Ele fala isso no versículo 39, ó. No versículo 39, no 38. Mas Deus dá o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Deus quem decide. Mas Paulo está falando que o corpo que vem aqui nesse contexto todo aqui, ele está falando que o corpo é diferente do corpo que morreu. Porque se fosse a mesma coisa, o corpo ia morrer de novo. Então ele está falando, esse corpo é um corpo diferente, é glorificado, é um corpo imortal, ele é ressuscitado, agora ele não vai morrer, ele não vai passar por esse processo novamente. Paulo está tratando isso. Lembrando que Paulo, ele já tinha sido levado diante do Sinédrio por causa de ressurreição. Ele falando sobre ressurreição. E ele tomou até umas pancadas lá, falando sobre isso, porque eles não criam na ressurreição. Então, Paulo já tinha sido investigado a respeito disso, já tinha sido punido por causa disso. Então, então Paulo está falando o seguinte, ele está trazendo aqui agora, versículo 39. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra dos peixes, outra das aves, e há corpos celestes, corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Aí ele vai falar no versículo 42, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Ele está falando do corpo diferente. O corpo que morreu é o quê? É um corpo que a gente só vê a fragilidade do corpo quando a gente vê alguém morto, né, velho? Aí nós vemos a fragilidade do ser humano. Eu, antigamente, eu era mais forte para esse negócio. Hoje eu estou meio fraco, né? Eu acho que a idade foi chegando. Aí eu fui ficando mais fraco. Mas antigamente eu gostava de ver assim, foto de acidente, vídeo. Eu gostava de ver. Hoje, se você me mostrar, eu não quero nem ver. Se tiver criança envolvida, eu não quero nem saber. Se for criança com problema de saúde, eu não gosto de ver. Aí a Lília chega assim, quase com a depressão já, né? Amor, vou te mostrar um negócio aí. Na hora que eu olho, eu falei, amor, é trem de menino, não quero ver. Ela, não, mas eu quero que você veja. Eu falei assim, não, eu não quero. Ela, nossa, eu estou mal. Eu falei, você quer fazer eu ficar mal? Eu falei, não quero ver. Costuma ter quase com uma briga. Eu falei, deixa eu ver aí. Mas eu não gosto mais. Mas antes eu via. Por exemplo, eu gostava de ver, a gente gosta muito do Investigação Discovery, e a gente via todo tipo de coisa que aparecia lá. E tem coisas terríveis lá. Tem uma seção que chama Seu Pior Pesadelo. O seu pior pesadelo é sempre assim, ó. É alguém, é tipo caso de relacionamento. O cara ele tem um relacionamento com a menina, aí eles vão ali, namora, casa, vai mora junto, aí com o tempo ele se separa, a menina começa a relacionar com outra pessoa, mas aquele cara não aceita aquele negócio, e tudo caso real, né, aqui dos Estados Unidos. Aí ele vai atrás, mata a família toda da menina, mata a menina, e eu via tudo aquilo, eu via aquele negócio, e eu gostava de ver, e todo tipo. Depois que o Noah nasceu, nem o seu pior pesadelo eu vejo mais. Fala assim, amor, não estou aguentando nem ver mais esse negócio. Porque costuma ter uns meninos no meio da história. Matou a criança, matou 2 meninos. Matou. Eu falei assim, meu Deus, esse cara é ruim demais, velho. O ser humano é muito ruim sem Deus. É muito ruim. Mas por que eu estou falando disso? Quando eu via uns vídeos das pessoas sofreu um acidente de moto, que o corpo da pessoa despedaça todo, velho. Fica pedaços da pessoa. Aí você fala assim, como o ser humano é frágil? É frágil. Então, o nosso corpo ele é frágil. O nosso corpo ele machuca com facilidade. Nosso corpo ele envelhece, né? E eu estou com 37 anos hoje. Vou fazer 38 terça-feira que vem. Eu estou novo. Mas já tem coisa que eu já não faço mais que eu fazia, entendeu? Eu sei que é por causa da barriga também, entendeu? Então, assim, se eu não tivesse a barriga, eu tinha coisa que eu fazia ainda. Mas eu já vejo coisas. Só que a minha mente é como se eu pudesse fazer as mesmas coisas.
de quando eu tinha 15 anos, 16 anos, 17 anos. Na minha mente eu faço tudo, mas no meu corpo não responde mais. O Ronaldo Fenômeno, um dia eles falaram com ele assim, né? Quando ele aposentou. Ele aposentou, jogava no Corinthians, né? E tava gordão e jogava muito ainda, porque o cara é gênio, velho. Aí ele falou assim, eu tenho que parar, porque o meu corpo, a minha cabeça pensa do mesmo jeito. A jogada eu penso ela aqui, mas o meu corpo não consegue mais executar. Eu não consigo mais executar. Tá tudo aqui, tudo que eu tenho que fazer, mas ele dá ordem e o meu corpo não obedece mais. Então, eu não consigo mais fazer o que eu fazia por causa disso. Então, o nosso corpo ele é limitado. E Paulo está falando assim, esse corpo limitado, ele vai levantar agora o corpo que é corruptível, ele vai levantar incorruptível. Ele vai ser coberto de incorrupção. Então, ele está fazendo a distinção entre o corpo que morreu e o corpo que vai ressuscitar. Porque ele está falando o quê? De ressurreição, né? Então, aí Paulo vai falar dos corpos celestes, né? Quando ele fala de corpo celeste, há um negócio que a gente precisa entender, que ele fala o seguinte, versículo 40, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a do terrestre. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Paulo está falando aqui, cara, ele está falando aqui de galardão já. Ele está falando de glória, está falando de um brilho diferente. O sol brilha de uma forma, uma estrela brilha de um jeito, a outra estrela brilha de outro jeito. Ele está falando aqui de galardão, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 até o 15, nós falamos disso. Quando a gente está falando em Daniel, capítulo 12, versículo 3, Paulo está falando dessas coisas. Então, aqui nós não vamos entrar dentro do assunto, mas ele está falando disso, só para vocês saberem. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 15, fala disso. E Daniel 12, 3, fala disso também. Lembrando que o versículo 33 é um versículo que a gente conhece muito, né? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-vos, para vergonha nossa, para vergonha vossa, que está falando, vocês não têm o conhecimento. Então, isso aqui entra para a igreja desses caras, que é liderado por esses caras que a gente falou. É para vergonha da igreja, porque não conhece. Então, olha para você ver, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. E eu digo isso para a vergonha de vocês. Então, é como se essa igreja que aceita um cara desse como líder, como pastor, está alimentando o alimento que esse cara coloca na mesa, é para a vergonha deles. É aquele negócio, cara, isso é em todas as áreas. O povo tem o governante que merece. E a igreja, eu vi essa frase de Charles Spurgeon. Ele fala assim, o falso pastor é o castigo do falso crente. Então, o falso pastor, ele faz o falso crente penar. Só que isso ele é muito mais abrangente, porque o castigo desse falso pastor pode ser pegar esse falso crente, ele nunca ser um crente de verdade, e ele vai colher o quê? Abismo, fogo eterno, bacana. Então, o julgamento desse cara pode ser muito pior por ele ter um falso pastor, que nunca ensinou a verdade para ele, de fato. Né? Então, você vê assim, que esses caras, Deus tem que ter misericórdia deles, para que um momento eles abram os olhos lá e saiam de lá. Porque senão vai todo mundo em fileirinha para o inferno. Véio. Porque o ensinamento que eles recebem é herege. E não é um ensinamento que vai trazer salvação. Véio. Não vai. É deturpando o evangelho. O que acontece, né? Qual que é a implicação da ressurreição dos mortos, né? Paulo está falando aqui de um costume, né, herético que tinha em Coríntios, vamos assim dizer, porque eles não criam na ressurreição dos mortos, mas eles batizavam no nome dos mortos, em nome dos mortos, né? Era como se algum deles, que eles falassem, eu batizo você em nome de
de fulano de tal, né? Tipo do imperador, alguma coisa, fala assim, cara, se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, por que vocês batizam as pessoas no nome deles, né? Qual que é a diferença, né? Então, Paulo fala assim, por que vocês praticam isso? Então, Paulo vai frisar com eles, no versículo 29 aí, por exemplo, ele fala assim, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam. Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Paulo está falando disso. Paulo está trazendo para eles, cara, não faz sentido, vocês não crêem nisso, mas vocês fazem isso na prática. Versículo 31, eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então Paulo está falando assim, se o morto não ressuscita, velho, nós estamos fazendo em vão, vamos morrer todo mundo. E é assim que resolve. Aí, Paulo vai trabalhar isso. Ele vai falar continuar falando sobre a ressurreição dos mortos. Aí ele vai falar, aí ele vem fazendo uma pergunta para eles, né? Não para eles, falando para eles assim: quando é que os mortos vão ressuscitar? Quando é que isso vai acontecer? Né? Paulo vem trabalhando isso neles. Vai falar, aí no versículo 22, Paulo vai falar para eles, porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, eles estão querendo saber assim, eles não acreditavam e Paulo já chega dando aula completa. Paulo mostra para eles, quase que cientificamente, a ressurreição, mostra historicamente para eles, mostra como isso vai acontecer, por que precisa acontecer, quando vai acontecer e de que forma vai acontecer. Paulo está falando tudo isso para a igreja de Corinto. Então, aí ele vai falando, né? Bem-aventurados são os que morrem em Cristo, né? Versículo 52, ele vai falar assim, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse dormiremos é morrer, né? Ele está falando de dormiremos, é uma palavra mais branda, né? Para não ficar falando assim, nem todos, ele fala, na verdade, nem todos nós morreremos. Esqueci como é que é o nome a gente fala isso em português, né? Ele fala assim, nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados. Por que ele está falando nem todos nós morreremos? Porque Paulo, de fato, ele acreditava que Jesus podia voltar naquele momento. E quem estava vivo não ia morrer. Ele falou assim, nem todos nós morreremos, mas todos serão transformados. Por quê? Se Jesus voltar e a gente estiver vivo, ainda assim o meu corpo vai ser transformado. Então ele está falando isso. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você vê que ele se coloca dentro do público que estaria vivo e nós seremos transformados. Ou seja, ele acreditava que Jesus poderia voltar naquele momento. Talvez era um motivo de Paulo viver intensamente a vida dele, porque ele pensava, Jesus pode voltar agora e nós vamos ser transformados. Aí, versículo 58, para a gente finalizar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo está falando o seguinte, se nós não cremos na ressurreição, Jesus não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé, a gente prega à toa. Se é vã a nossa fé, então Paulo ele coloca um monte de coisa linkada que precisava que a ressurreição fosse real. É a mesma coisa de eu falar assim, cara, pasmem, tem pessoas que acreditam que Gênesis é uma história fictícia. Eles acreditam na Bíblia, mas acreditam que Gênesis é fictício, a história do Éden. Eu falo assim, cara, se a história do Éden não é real, toda a Bíblia é falsa. Toda ela é falsa. Não há possibilidade do Gênesis ser falso
e toda a Bíblia ser real. Tudo partiu de lá. A promessa veio de lá. Tudo nasceu ali. O pecado nasce ali. Dali vem a promessa que Jesus viria. Está lá em Gênesis capítulo 3. Ó, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar sua cabeça. Dali o homem peca e fala assim, ó, o salário do pecado é a morte. A partir dali o homem passa, o corpo dele começa a envelhecer, ele vê as marcas, que ele vai morrer de fato. Então, assim, tudo está ali. Se aquilo é fictício, toda a Bíblia é uma mentira. Então, não há possibilidade de ser uma história fantasiosa, Gênesis, e o resto da Bíblia ser real. Não existe essa possibilidade. Aí vamos agora para o capítulo 16. O capítulo 16 é um capítulo bem pequenininho. Eu gostei do que o pastor Hernando Dias ele fala, né? Ele faz uma brincadeira. Ele cita alguém, ele não falou o nome do alguém. Ele fala assim, há quem diga que Paulo, entre o capítulo 15 e o 16, ele parou para tomar um café. Porque ele muda o assunto totalmente. Ele está falando assim, de ressurreição dos mortos, que nós vamos ter um corpo glorificado, e quando é que vai acontecer isso? Não abrir e fechar os olhos, de repente ele começa a falar de oferta. Capítulo 16, o pessoal fala assim, rapaz, que quebrou o assunto todo, vai falar de oferta agora, né? Então, aqui no capítulo 16, começa falando o seguinte, as coletas para os crentes de Jerusalém. Versículo 1, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei nas igrejas da Galácia. No princípio, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as colheitas, não se façam as colheitas, as coletas, quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei o que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena, que eu também irão comigo. O que Paulo está falando? Vocês lembram, ontem a gente citou Ágabo, um profeta, né? Falamos de Ágabo, e ele cita lá em Atos que veriam tempos difíceis em Jerusalém, um período de fome, e ele era profeta de Deus, e de fato veio um período de muita necessidade em Jerusalém. Com isso, Paulo ele levanta a oferta para coletar e levar essas igrejas que estavam em necessidade em Jerusalém. E aqui ele está mandando uma carta para a igreja de Corinto, porque Corinto já tinha costume de fazer isso. Já era uma igreja, Paulo vai citar isso em 2 Coríntios capítulo 8 ou capítulo 9, não estou me lembrando. É o 8 ou 9, 2 Coríntios 8 ou 9, Paulo vai falar da coleta para os santos da Judéia. Ele vai falar lá, e inclusive vai falar que Corinto era um exemplo. As igrejas olhavam para Corinto e falavam, rapaz, quero contribuir, assim como Corinto faz. E eles olhavam para Corinto e eles contribuíam vendo o histórico de Corinto. Paulo vai trabalhar isso, né, que isso não estava assim mais, né, eles olhavam para Corinto e falavam assim, Corinto contribui. Só que na hora que eles fizeram isso, Paulo deixou, não, beleza, faça como Corinto. Só que Corinto já não estava contribuindo mais. Paulo não falou nada. Deixou eles contribuir. Aí só que eles falaram assim, nós queremos ir lá conhecer a igreja de Corinto, porque eles são o nosso exemplo. Aí Paulo, beleza. Paulo vai falar com eles assim, quando é que vocês querem ir? Ah, vou lá semana que vem. Aí Paulo, beleza, deixa marcado. Como não tinha WhatsApp, Telegram, no YouTube, não tinha, Paulo manda 2 caras na frente. Falou assim, ó, vai na frente, vai lá em Corinto. Quando você chegar lá, vocês vão avisar. Ó, a igreja ali, ó, tá vindo aqui para conhecer vocês, porque vocês são um exemplo dela, porque vocês contribuem. Só que na hora que eles chegaram, eles falaram assim, só que na verdade vocês não estão contribuindo mais. E eles estão vindo aqui te conhecer. Eles se moveram porque eles ouviram falar de vocês e hoje vocês não fazem mais. Então, arruma a casa aí, começa a fazer, ajunta a oferta de novo, para na hora que eles chegarem você não vai passar vergonha. Paulo mandou 2 caras na frente para avisar a igreja de Corinto, ó, eles estão indo te conhecer aí, ó. Aí Paulo, quando manda esses caras, fala assim, ó, para vocês não passar vergonha, tá? Ajeita as coisas aí, porque eles estão indo te conhecer aí, conhecer a igreja que contribui, que era Corinto, né? Então, Ágabo, ele profetiza, fala de uma fome que viria, então Paulo, ele levanta essa oferta e ele deixa aqui bem claro, levante essa oferta no domingo, no culto, né? No culto que estava iniciando, ele falou assim, ó,
recolha essa oferta, não espera eu chegar aí para recolher a oferta. Já faz a coleta, na hora que eu chegar, eu vou pegar essa coleta, se a coleta, dependendo da quantidade, a coleta for uma coleta abundante, eu vou junto e vou levar essa oferta. Senão, a gente só vai mandar a oferta. Então, Paulo fala assim, ó, faz essa coleta. Aí ele fala assim, e aquilo que a gente aprovar por carta, já tiver determinada a quantidade para enviar, nós vamos mandar para lá. E se valer a pena, eu vou junto. Paulo estava falando disso. Aí, no versículo 5, irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for, porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco há algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso, até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Então, Paulo está falando o seguinte, eu preciso passar pela Macedônia. Só que pode ser que eu não vou só passar, eu vou chegar e vou ficar na Macedônia. Por quê? Abriu uma porta muito grande, uma oportunidade para a gente trabalhar. E Paulo aqui está falando o seguinte, que oportunidade era essa? Era a oportunidade de abençoar a vida dos gentios, não a igreja. Era de ofertar na vida daquelas pessoas, porque é muito fácil eu ofertar na vida do pastor, no do Bruninho, porque nós nos conhecemos, nós estamos dentro da mesma igreja. É fácil eu levantar, eu falo é fácil, não é que toda vez que a gente faz vai ser abundante, mas é mais fácil porque as pessoas conhecem. Eu levantar uma oferta para um pastor da casa ou para um membro que todo mundo conhece e sabe que ele trabalha na igreja, esse cara é sério, é fácil você levantar uma oferta. Agora, difícil é você ajudar a comunidade que você não conhece, você não sabe quem talvez essa pessoa não serve a comunidade, talvez ela já foi uma perseguidora da igreja e hoje ela está na condição de ser abençoada. Aí é mais difícil. Mas quando Paulo fala assim, me apareceu uma possibilidade, uma porta muito grande, e isso fala justamente de abençoar a igreja, os gentios. Cara, nós como igreja, nós vamos iniciando forte aí esse projeto da Casa de Maqui, né? Aqui na Ramp, e a nossa intenção é de tocar a comunidade. Cara, é impossível ser igreja na totalidade se a gente não tocar a comunidade que a gente vive. A igreja que preocupa só com o espiritual, mas não tem o seu lado social, está errada. Da mesma forma, a igreja que só faz o social, mas não tem o espiritual, está errada. Nós precisamos das duas coisas. Qual que é o motivo da instituição das ofertas, da igreja, de uma forma geral? É amparar os mais necessitados. É amparar os mais necessitados. E naquele ambiente de amparo e de cuidado material, que você precisa cuidar materialmente, é alimento, é roupa, é teto para morar, naquele ambiente de cuidado material, você apresenta um Deus que é dono de tudo aquilo. E esse material que está vindo é pelo Deus que traz essa provisão. Aí, isso é o papel da igreja. É tocar a comunidade no aspecto social e cuidar dessa mesma comunidade no aspecto espiritual. E precisa caminhar as duas coisas juntas, né? Então, Paulo está falando sobre isso. Aí ele fala assim, cara, versículo 10, e se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Eles falam assim, cara, não pega pirraça com Timóteo, não. Se ele for, ajuda ele, porque assim como eu, ele também vive da obra, ele precisa de vocês. Ele está falando isso. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhe-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero como os irmãos. Acerca do irmão Apolo, eu roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Ele irá, porém, quando lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todas as vossas coisas sejam feitas com amor.
Aí no versículo 15, agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Ou seja, Paulo está falando, gente, preste atenção na família de Estéfanas. Esse camarada, ele tem se dedicado, a família dele se dedica na obra. Esse cara, ele tem que ser a primícia nossa. Tem que ser a família que a gente já tem que focar nele, porque é uma família que tem somado. Aí ele vai continuar falando assim, ó, no versículo 17. Folgo, porém, com a vinda de Estéfas e de Fortunato e de Acaico, porque esses supriram o que da vossa parte me faltava. Ele está falando assim, ó, eu fico mais tranquilo que eles estão vindo. Por quê? Eles me supriram naquilo que vocês não puderam. Vocês faltaram comigo no meu cuidado comigo, de algum aspecto, mas eles me ajudaram, né? Cara, isso é tão forte que a gente já teve, eu lembro que um testemunho que eu vi de pastores que estavam na África, de um pastor da nossa igreja, que ele ficava na Assembleia de Deus, quando era da Assembleia, e ele ficou muitos anos em Guiné-Bissau, na África. O filho dele nasceu lá e tal. Mas ele contava casos para nós assim, cara, que costumava de manhã, não aconteceu com ele, mas acontecia lá, de pessoas, pastores evangélicos, o pessoal tocava a campainha do pastor e ia embora. Na hora que o pastor abria, tinha uma criança lá. Uma criança dentro de um cesto com um papel assim, ó, só cuida dele para mim. Não falava quem era a mãe, o nome do menino, não falava nada. Por quê? Essas pessoas estavam para morrer de fome. Não tinha nem para eles, nem para a criança. E como o missionário era sustentado por uma igreja, eles colocavam a criança na porta do missionário, por quê? Eles confiavam que a igreja que sustenta o missionário ia cuidar da criança. E esses missionários tinham 10, 15 meninos. Por quê? Tudo de menino deixado na porta. Porque a família não tinha condição de cuidar. E ele só acordava de manhã, tinha um menino na porta. Como é que ele ia fazer? Pegava o menino e cuidava. Entendeu? Que doideira, né? A pessoa abrir mão do filho, porque não tem. Ia morrer junto. Ela vai morrer junto comigo. Melhor eu doar para alguém que possa cuidar. A gente vê isso aí naquela história de Sansão, né? Salomão. Sansão. Sansão era sábio também, esqueci, né? Salomão, quando aquela mãe, e ela, à noite, ela vai dormir, ela rola em cima da criança e mata o seu filho. De manhã ela chega e fala assim, essa criança aqui é minha. A outra, não, ela rolou em cima do menino dela e o menino dela morreu, mas esse é meu. Aí ele fala assim, traz a faca aí, a espada, que eu vou cortar metade para um e metade para outra. Aí a mãe de verdade fala assim, não corta não, pode dar para ela então. Aí Sansão falou, aí Salomão viu assim, não, na verdade essa aí é a mãe, que ela prefere abrir mão da criança para a criança não morrer. Então ele usou isso e sabedoria. Então, Paulo está falando sobre isso, não sobre Salomão, né, mas é o contexto. Versículo 18, porque recrearam o meu espírito e o vosso, reconhecei, pois, os tais quem? A família de Estéfanas, né, que ajudou Paulo. As igrejas da Ásia, versículo 19, vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor a Áquila e a Priscila, com a igreja que está em sua casa. Ou seja, eles eram um ponto era uma célula na casa de Áquila e Priscila. Eles cuidavam de pessoas lá na casa deles. Eles eram um ponto de encontro, um ponto de culto na casa de Áquila e Priscila. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, saudação da minha própria mão de Paulo vos escrevo. Ou seja, Paulo ele escrevia do próprio punho quando ele estava falando isso. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Ou seja, quem não ama a Jesus, seja amaldiçoado. Maranata, que significa venha Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Então, Paulo aqui, no versículo 16, ele só está falando de uma oferta que seria levantada para suprir a igreja
e a região de Jerusalém, que foi atacada por uma forte período de seca e de escassez. Ele, que igual eu disse, ele vai focar bem nisso no capítulo 8 ou 9 de 2 Coríntios. Eu não me recordo se é o 8 ou o 9. Eu acredito que é um dos dois. É 8 ou 9. E lá nós vamos ter mais detalhes do que aconteceu, como eles olharam para Corinto e viram em Corinto uma igreja abençoadora e quiseram fazer da mesma forma. Mas o que eu quero deixar para nós aqui, o 16, é que não podemos ser igreja sem tocar a comunidade. A visão da Ramp sempre foi tocar a comunidade, mas nós nunca fizemos isso da forma que é a visão que o apóstolo quer. Não que ele quer, a visão que Deus deu para ele, da igreja. E ele sempre frisou isso, ele fala, cara, nós não estamos fazendo ainda aquilo que Deus tem para nós para fazer com a comunidade, a gente não consegue ainda pôr em prática, mas isso chegou muito forte agora, eu acredito que agora o trem vai ficar bruto. Então esse aí é o estudo do capítulo 15 e 16, nós estamos finalizando 1 Coríntios a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na semana que vem, na próxima aula, nós vamos iniciar a segunda carta e falar do capítulo 11, tá? Da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E vamos dar sequência em Levítico. Levítico nós só fizemos a introdução, né? Aí vamos dar sequência. Então, beleza, então, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu na Tua presença, esse dia, esse momento de aprendizado. Eu peço ao Senhor, Pai, que mais uma vez, Pai, permita que a nossa mente absorva tudo isso, Pai, e que isso venha ficar no nosso coração, que nós tenhamos oportunidade de colocar em prática, que nós venhamos saber abençoar as pessoas, que venhamos entender, Pai, qual o nosso papel como igreja, Pai, onde que o Senhor quer que a gente venha tocar na comunidade. Nos ajude a entender isso, Pai. Seja conosco, leve-nos em paz e segurança para nossos lares, Senhor, assim como o Senhor nos trouxe. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações de comunhão com o Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com o teu ministério. E a igreja diz amém. Amém, gente.